Olá pessoal, hoje eu estou querendo trazer uma coisa curiosa para vocês, que é a comparação entre a importância da obesidade intraabdominal e do tecido de revestimento de um modo geral, subcutâneo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os nossos seguidores e amigos e dizer que todos esses trabalhos que normalmente eu faço, eles se encontram em blogs ou trabalhos científicos que vocês podem encontrar em qualquer dessas plataformas que existem na internet. Eu gostaria de falar da obesidade sem controle de um modo geral, mas eu gostaria de focar especificamente, no entanto, permanece o debate sobre qual dos depósitos de gordura, tecido abdominal visceral ou tecido subcutâneo é o de maior importância. Isso, a pessoa, veja, tecido visceral, você não consegue pegar. A gordura subcutânea é aquela que você consegue pegar com a mão. Essa é a diferença ridícula, assim, só para a gente poder entender de forma bem fácil. É lógico que ambas são problemáticas e ambas tiram completamente o shape de vocês, o formato de vocês. A relação entre a sensibilidade e a insulina e a obesidade geral está bem estabelecida. Isso não tem absolutamente dúvida nenhuma, porque tem uma grande quantidade de trabalhos. Mas, às vezes, a maioria dos nossos seguidores perguntam: e se eu tiver só a gordura externa, vai ter mais problema do que a gordura intraabdominal? E por que vai acontecer isso? Então, portanto, as duas formas de localização de gorduras são de imenso prejuízo para o paciente. Isso não tem dúvida nenhuma. Entretanto, o objetivo é não apresentar nenhum acúmulo de gordura independente da sua localização. Cada localização ela tem uma característica e fabrica hormônios diferentes, porque hoje a obesidade é considerada a célula lipídica é considerado, um conjunto de células lipídicas é considerado um órgão e não simplesmente um acúmulo de hidratos de carbono. No caso, qualquer localização, como eu disse, não é uma boa, né? Não é saudável de jeito nenhum. Você tem que levar em consideração uma série de outros fatores. Mas tem diferenças de comprometimento entre ambas, infelizmente para pior. A resistência à insulina está associada à obesidade geral, em todo o corpo, e particularmente à obesidade abdominal. A abdominal ela é muito importante também, principalmente. No entanto, medidas simples do tamanho do corpo, como o IMC, como a circunferência da cintura, a circunferência, IMC é índice de massa corporal. O IMC não é nada mais do que você pegar uma fita métrica, passar
na crista ilíaca anterosuperior, que é o osso do quadril, e passar em torno do umbigo e verificar. Então é muito fácil de vocês identificarem. Entretanto, tanto o IMC como a circunferência da cintura não descreve adequadamente a distribuição do tecido adiposo, que agora parece ser um dos principais determinantes da variação da resistência à insulina. Esse é um fator importante para que a gente possa se orientar. Com o avanço do conhecimento sobre a obesidade e seus diversos comprometimentos em todo o organismo do ser humano de um modo geral, praticamente nos últimos 3 anos ocorreram mudanças de ótica, de observação, de foco, através das pesquisas médicas que abriram um universo de conhecimento imenso sobre o diagnóstico completo e suas implicações clínicas, de um modo geral. No entanto, há um debate sobre qual desses depósitos de gordura é mais importante na determinação da resistência à insulina, que é um dos fatores lamentáveis na comorbidade dessa doença. Assim, a distribuição de gordura é um importante determinante de resistência à insulina e da secreção da insulina de um modo geral. Nessas condições, é necessário que o endocrinologista ou neuroendocrinologista se aprofunde de forma mais detalhada na propedêutica, que é o exame clínico, laboratorial e instrumental de um modo geral, para ter um diagnóstico mais adequado no equacionamento desse questionamento de uma maneira, né? Esse depósito de gordura difere morfologicamente, intrinsecamente e funcionalmente, sugerindo que seu impacto metabólico também pode diferir um do outro, né? Em indivíduos normais, à medida que a sensibilidade à insulina diminui, as células beta do pâncreas compensam secretando mais insulina. Uma compensação adicional é reduzida na primeira passagem pelo fígado em indivíduos com risco de diabetes tipo 2. A capacidade de compensar a resistência à insulina é comprometida, ou seja, na segunda passagem de insulina já existe uma diminuição da eficiência da insulina, passagem pelo fígado, obviamente, fígado e no pâncreas ela já é menos eficiente. Assim, é de interesse determinar claramente se a obesidade global ou a obesidade em um depósito específico é uma determinante mais importante da resistência à insulina, porque o tecido adiposo naquele depósito forneceria um maior estresse às células beta do pâncreas e maior risco para diabetes tipo 2. Conforme ela vai passando diversas vezes pelo metabolismo normal, a insulina, seja fígado, pâncreas, etc., a segunda, terceira, quarta, ela vai diminuindo a eficiência da insulina, e isso é muito importante porque vai acabar desencadeando um diabetes tipo 2, no caso
de pessoas propensas a diabetes mellitus. Apenas não podemos nos esquecer que nesse trabalho prospectivo que fizemos, nosso grupo fez, está envolvido uma grande quantidade de outras doenças como cardiorrespiratória, renal, pancreática, hepática, que não estamos focando, por se tratar de sua situação focada no título. Estou focando na diferença entre gordura visceral e, no caso, a periférica, que é o assunto que nós estamos trocando ideias. É possível avaliar a capacidade das células beta de compensar a resistência à insulina explorando a reconhecida relação hiperbólica. Vou explicar o que é hiperbólica para não assustar ninguém. Hiperbólica é um adjetivo que descreve algo que se assemelha ou se refere a uma hipérbole, uma curva. Ela forma uma curva ascendente e depois descendente. Ou então, dependendo do formato, o que interessa para nós é a descendente. Há uma hipérbole, um exagero ou exageros, né? Ou a geometria hiperbólica. No caso, apenas para explicar o que é uma hipérbole. O fenômeno a seguir são descritos como hiperbólicos porque eles manifestam hipérboles, não porque algo sobre elas é exagerado, entre a secreção de insulina e a sensibilidade à insulina. Veja, entre a secreção da insulina, que começa alto, depois ela desce e vai chegando à exaustão, ou seja, a sensibilidade à insulina de um modo geral. À medida que a resistência progride, as células betas normais irão regular de acordo com a fórmula. Secreção de insulina vezes sensibilidade à insulina igual a uma constante, onde a constante é denominada índice de disposição. É a disposição de produção. É, portanto, de interesse não só saber a importância, no caso do índice abdominal visceral, por exemplo, versus o tecido abdominal subcutâneo. Isso é vis-a-vis, né? Quer dizer, comparando uma com a outra. E a resistência à insulina, mas também o potencial de compensação, como refletido no índice de disposição. Os pesquisadores procuraram examinar a relação entre a resistência à insulina e a secreção à insulina, chamado índice de disposição, e adiposidade abdominal em grande coorte epidemiológico, em que as avaliações quantitativas de resistência à insulina é distribuição de gordura abdominal que foram executadas e feitas nessa avaliação. Especificamente, desejamos determinar se as relações entre os parâmetros da adiposidade abdominal e de homeostase, que é a normalidade orgânica, o equilíbrio orgânico, a eficácia da glicose,
equilíbrio orgânico, no caso da eficácia da glicose, são independentes da massa corporal total. Se a relação difere por etnia, sexo, massa corporal, esse um ou outro depósito de gordura está mais fortemente associado a uma dessas medidas. Então, veja, o que nós estamos querendo dizer é que nós queremos saber se a etnia, o sexo e a massa corporal possuem diferenciação de localização desses dois tipos de gordura que nós estamos trocando ideias, de um modo geral. Normalmente foi observado que vários depósitos de gordura estão associados à medida de normalidade, de homeostase da glicose de um modo geral. Esses achados têm uma importância significativa de implicações para o risco de diabetes tipo 2 a preservação através de programas de perda de foco de peso focados na gordura abdominal, que é a mais desastrosa dela. Veja, a gordura visceral, ela é uma gordura que, na verdade, ela é mais grave, porque ao ser produzida, liberada pelo fígado, ela vai preenchendo a região intraabdominal através da gordura anterior, central, visceral. Essa visceral, ela cobre todo o mesentério e acumula gordura. Ela bloqueia o músculo diafragma e cria um problema respiratório e cardiovascular de um modo geral. Portanto, para fins de sobrevida, por exemplo, a gordura visceral ela é muito mais grave. E existe alguns trabalhos que sugerem que é um dos fatores importantes no gatilho, no caso da síndrome de metabolismo ou na síndrome metabólica, de um modo geral. Entretanto, obviamente, não seria só ela como efeito gatilho, pode ser outros processos como hipercolesterolemia, que é a dislipidemia, que também compromete a obesidade. Eu não estou nem citando, vamos dizer, a parte antropométrica e nem estou citando aqui o shape, que realmente é um desastre. Ela se agrava com o passar dos anos, de um modo geral. Ela fica mais séria e acaba levando a uma condição na pessoa acima dos 50 anos que pode comprometer a qualidade de vida de forma significativa nos seres humanos de um modo geral. Além do que, vocês têm que levar em consideração que ela leva a
há uma sobrecarga nas articulações do joelho, dos pés, de um modo geral, porque, veja, a cabeça, o formato corporal, a coluna, todos esses fatores são comprometedores. A parte respiratória, ela realmente acaba não promovendo a hematose, que é a troca de oxigênio por CO2, ela leva à hipertensão. Um outro detalhe é o seguinte: cada local possui especificamente um tamanho de célula diferente e também secretores de hormônios diferentes. E esses hormônios diferentes, eles têm funções diferentes e acabam comprometendo áreas que são vitais para o ser humano. Neste caso, portanto, é uma doença grave, mas é curável. Quer dizer, depende única e exclusivamente da nossa vontade. A gente sabe que chega a um ponto em que simplesmente não vai resolver você fazer um tratamento clínico. Mas isso já é na obesidade de 3 para cima, 4, etc. 3, acima de 3, que vai resolver o problema por uns 5 ou 10 anos, com acompanhamento do endocrinologista, depois de uma cirurgia, e que eventualmente pode diminuir o tempo de vida de um indivíduo de um modo geral, embora que a gente sabe que é uma situação que deve ser feita em último caso. Não deve ser opções intermediárias ou primárias, ela deve ser final dos finais. Então, por ser curável, clinicamente, quando você percebe, você não vai deixar desorganizar tudo para poder tomar essa atitude, que depende da mudança dos hábitos, exercícios, a dieta, as alterações dietéticas, em conjunto com possíveis terapêuticas cada vez mais avançadas. A medicina tem lançado uma série, as indústrias farmacêuticas têm lançado uma série de medicamentos bastante eficientes que realmente é muito mais abrangente do que se fazia 3 anos atrás. Nós, na verdade, cada vez mais ficamos conhecendo sobre a importância desses fatores no ser humano, e as substâncias e os esquemas terapêuticos, o arsenal terapêutico tem se enriquecido de forma significativa. E a tendência é que isso vá progredir de forma realmente importante. Agora, obviamente, a gente sabe que a maioria das pessoas preferem tentar resolver imediatamente, e isso não é um processo que se resolve do dia para a noite, porque isso tem consequências, porque assim como cresce a quantidade de gordura que você acumula, os órgãos também acumulam gordura, aumento de tamanho, aumenta a pressão arterial, aumenta o ventrículo esquerdo, e daí para frente diminui a parte respiratória por acúmulo de gordura. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente evite que isso vá comprometer. Para vocês terem uma ideia,
praticamente a cada quilo que vocês aumentam, vocês diminuem um dia de vida, se considerar o tempo genético previsto para a sua sobrevida de um modo geral. Eu gostaria de dizer que é importante eu dar uma passada superficial nessa área para que vocês pudessem ter mais consciência e responsabilidade, ética e seriedade no tratamento da obesidade, que não é o que se pensava antigamente. Hoje ela é um órgão complexo que ainda está em estudo, está em evolução, mas que vai realmente chegar a um bom termo a curto para médio prazo, com segurança absoluta.